28 de maio de 2009. Floresta de Knapdale, Argyll, Escócia. Um comboio de caixas com temperatura controlada serpenteia pela neblina matinal, carregando 11 castores noruegueses que não têm a menor ideia de que estão prestes a fazer história. O Dr. Bob Bell, veterinário-chefe da Sociedade Zoológica Real da Escócia, passou meses preparando este momento exato. Estes animais foram capturados na região de Telemark, na Noruega, um dos raros lugares onde os castores nunca desapareceram. Foram colocados em quarentena no zoológico de Whipsnade, rastreados, testados e liberados por exames rigorosos. Cada protocolo foi assinado em triplicado, porque o que estava para acontecer nunca havia sido feito antes na história moderna das Ilhas Britânicas. Esta foi a primeira reintrodução legalmente licenciada de um mamífero na história do Reino Unido. Não foi um lobo, nem um lince, nem um urso. Foi o castor, uma criatura que estava completamente extinta na Escócia há mais de 400 anos. No lago Dochart, conhecido pelos locais como Duby Loch, a primeira caixa foi aberta. Um único par reprodutor deslizou para a água escura, sem causar quase nenhuma ondulação. Eles desapareceram em segundos, engolidos pelo frio do lago, como se a própria paisagem estivesse esperando por eles por 4 séculos. Na manhã seguinte, em 29 de maio, mais 2 grupos familiares foram soltos no riacho de Loch Clachaig, e naquele instante, o relógio começou a correr. Mas aqui reside a pergunta que ninguém conseguia responder naquela manhã cinzenta. O que 11 animais, sozinhos em um ecossistema que os esqueceu completamente, poderiam realmente fazer? Jill Daoust, gerente de programa do Fundo de Vida Selvagem da Escócia, a mulher que passou mais de uma década lutando contra a burocracia, pedidos rejeitados e proprietários de terras furiosos, apenas para obter a aprovação deste teste, permaneceu na beira da água, observando o silêncio. O primeiro pedido oficial havia sido sumariamente rejeitado em 2005. Órgãos de patrimônio temiam pelos sítios arqueológicos. Agricultores temiam inundações catastróficas. Foi necessário esperar até 2008 para que o governo escocês finalmente emitisse uma licença. E mesmo assim, sob condições draconianas. Zonas de amortecimento estritas, monitoramento ecológico constante e uma cláusula de revisão de 5 anos que poderia encerrar todo o projeto a qualquer momento. Foram 15 anos de papelada para apenas 11 animais. No entanto, esses 11 animais começaram a trabalhar imediatamente. Em poucas semanas, as noites de Knapdale foram preenchidas por um som que a Escócia não ouvia desde o século XVI. O estalo seco da cauda de um castor na água, o raspar rítmico dos dentes incisivos através do salgueiro e do amieiro, o som quase mecânico de algo sendo construído no escuro. Cada graveto era escolhido deliberadamente. Cada galho era arrastado em ângulos precisos. A lama, retirada da borda do lago, era compactada nas frestas, selada com pedras e plantas aquáticas. O que antes era apenas um filete de água corrente, estava sendo transformado, noite após noite, em algo inteiramente novo. Um lago, depois outro, e então uma rede complexa de canais. A equipe de campo de Jill Daoust documentou cada detalhe. Troncos recém-roídos, trilhas de lama esculpidas nas margens, represas de terra baixas arqueando-se sobre canais estreitos que existiam intocados há centenas de anos. Os castores não estavam apenas se adaptando à paisagem. Eles estavam redesenhando a geografia física da região. E o que aconteceu a seguir surpreendeu todos os cientistas envolvidos no projeto. A doutora Emma Thompson, hidróloga da Universidade de Exeter, chegou a Knapdale com uma questão fundamental. Poderia um punhado de animais mudar o que acontece quando as tempestades escocesas atingem o solo? Sua equipe passou uma década inteira respondendo a isso. Mais de 1000 eventos de tempestade foram rastreados. Medidores de água de alta frequência foram implantados em toda a bacia hidrográfica. Levantamentos por drones e modelos de computador
Mapearam cada surto e curva da água através dos canais projetados pelos castores. Os resultados foram avassaladores. Em áreas onde as represas de castores se espalharam pela bacia do rio, a vazão de pico das inundações não apenas diminuiu, ela despencou. Em simulações de tempestades de inverno de pior caso, a presença de uma rede completa de represas de castores reduziu o fluxo máximo de água em uma média de 60%. Instrumentos de campo nos afluentes de Knapdale registraram que os picos de inundação chegavam entre 2h30 a 3 horas mais tarde após a colonização pelos castores. A água que antes corria ladeira abaixo em uma parede de destruição, agora demorava, sendo absorvida pelo solo, espalhando-se por prados e filtrada por uma esponja viva de lama e raízes. A equipe validou seus modelos contra medidores instalados em Devon e na Escócia, encontrando uma margem de erro inferior a 8% entre a previsão e a realidade. Enquanto isso, a Grã-Bretanha havia gasto bilhões de libras em defesas de inundação de concreto ao longo das mesmas décadas. 11 animais, sem nada além de seus dentes e instinto, fizeram silenciosamente o que engenheiros com orçamentos astronômicos não conseguiram. E ninguém estava totalmente preparado para o que viria a seguir. Se isso já está impressionando você, clique no botão de curtir, porque a história fica ainda mais estranha a partir daqui. Para entender a magnitude da transformação que esses 11 animais iniciaram, precisamos primeiro olhar para o que foi sistematicamente apagado da memória e da paisagem britânica ao longo de meio milênio. No século XVI, a Escócia não era a sucessão de charnecas áridas e colinas nuas que vemos hoje nos cartões postais. Era um organismo vivo e pulsante de arquitetura hidrológica complexa. As bacias hidrográficas não eram canais retos de escoamento, mas sim esponjas gigantescas, compostas por pântanos, turfeiras e florestas de galeria densas, onde o amieiro, o salgueiro e o bétula se entrelaçavam em uma desordem fértil. No centro dessa engenharia natural estava o castor europeu. Registros históricos, como os relatos do cronista Hector Boece, em 1526, descrevem uma abundância quase fantástica de animais que mantinham os rios em um estado de fluxo constante, criando mosaicos de águas profundas e rasas que sustentavam bilhões de insetos, aves e peixes. A destruição desse equilíbrio não foi fruto de uma vilania consciente, mas de uma mecânica econômica implacável. O castor possuía dois bens valiosos demais para a época: sua pele densa e impermeável, perfeita para a fabricação de chapéus de feltro de alta qualidade, que eram o ápice da moda europeia, e o castório, uma substância secretada por suas glândulas analógicas, usada na medicina rudimentar para tratar desde dores de cabeça até o que chamavam de histeria. No final do século XVI, a caça excessiva e desregulada havia levado a espécie à extinção total no solo escocês. O que restou foi um vazio ecológico que a humanidade rapidamente se apressou em preencher com suas próprias ideias de progresso. O sistema que se seguiu foi uma cadeia de decisões que pareciam perfeitamente lógicas individualmente. Com a Revolução Agrícola e o advento de novas tecnologias de drenagem no século XVIII e XIX, a visão sobre a água mudou radicalmente. A água deixou de ser um recurso compartilhado e passou a ser vista como um obstáculo à produtividade. Milhares de quilômetros de rios foram retificados, transformados em canais retos e profundos para acelerar o escoamento e ganhar solo para pastagens e plantações. Entre 1840 e 1880, as leis de drenagem de terras transformaram o Reino Unido. Onde antes havia um pântano vibrante que absorvia as chuvas, agora havia um cano de terra que disparava a água diretamente para as vilas rio abaixo. O custo oculto dessa eficiência foi devastador. Sem as represas naturais, a velocidade da água aumentou exponencialmente,
levando à erosão severa das margens e ao assoreamento dos leitos, onde os salmões depositavam seus ovos. A temperatura da água subiu, pois a sombra das florestas de beira de rio desapareceu, tornando o ambiente letal para espécies sensíveis. O impacto econômico dessa limpeza foi sentido apenas gerações depois. Entre 1990 e 2020, o governo britânico foi forçado a investir mais de 4,4 bilhões de libras em defesas contra inundações feitas de concreto e aço. A perda da biodiversidade foi acompanhada por uma perda cultural. As comunidades locais esqueceram que os rios poderiam ser algo além de perigosas correntes de água marrom durante as tempestades. O momento de crise máxima foi atingido no início dos anos 2000, quando as tempestades de inverno começaram a quebrar recordes históricos de vazão. As soluções habituais de engenharia civil, construir muros mais altos e dragar canais mais profundos, revelaram-se uma armadilha cara e ineficaz. Quanto mais rápido a água era empurrada para fora de uma fazenda, mais rápido ela inundava a cidade vizinha. O sistema estava quebrado e a solução convencional exigia bilhões que o orçamento público não tinha. Ninguém acreditava que a saída para um problema de engenharia moderna, de escala nacional, pudesse vir de um animal que pesava menos de 30 quilos e que não era visto naquelas terras há 400 anos. A ideia de confiar a segurança de cidades inteiras a roedores armados com galhos e lama parecia, para muitos especialistas da época, não apenas absurda, mas perigosa. O cenário estava montado para o maior choque entre a arrogância técnica humana e a sabedoria biológica ancestral. O que começou como um experimento controlado em um canto remoto da Escócia, logo se transformou em uma revolução ecológica que ninguém, nem mesmo os cientistas mais otimistas, conseguiu prever totalmente. A restauração da natureza raramente é o resultado de um herói solitário. Em Knapdale e posteriormente nas bacias hidrográficas do leste, ela foi o fruto de uma união improvável entre ecologistas fervorosos, hidrólogos pragmáticos e proprietários de terras que, inicialmente, estavam em lados opostos de uma trincheira ideológica. Para que este projeto avançasse, foi necessário que fazendeiros tradicionais, cujas famílias trabalhavam a terra há gerações, sentassem à mesa com biólogos de campo. Cada lado estava disposto a perder algo. Os fazendeiros, o controle absoluto sobre seus canais de drenagem. Os biólogos, a ilusão de que poderiam ditar cada passo do comportamento animal em um ambiente selvagem. O foco real dessa mudança aconteceu por volta de 2014, o ano em que o teste oficial de 5 anos chegou ao seu prazo final para avaliação governamental. Foi aqui que o trabalho de campo se tornou visceral e os dados começaram a contar uma história impossível de ignorar. Ben Ross, um gestor de vida selvagem que acompanhou cada pegada na lama e cada tronco caído, descreveu em suas notas de campo uma mudança que ia muito além dos números. Ele não estava apenas medindo o comprimento das represas. Ele estava testemunhando a ressurreição de um sistema que todos consideravam morto. Mas a verdadeira surpresa, o gancho que mudou a percepção nacional, veio de um lugar onde o governo não havia dado nenhuma permissão. Enquanto Knapdale era o projeto prodígio e rigidamente regulado, a 200 quilômetros dali, na bacia do rio Tay, uma população de castores de origem bávara havia se estabelecido de forma clandestina. Estes animais, que escaparam de coleções particulares ou foram soltos deliberadamente sem autorização, começaram a fazer o que os castores fazem melhor: colonizar e reconstruir. A surpresa inicial foi a velocidade da natureza. Os modelos de computador previam uma expansão lenta, linear e previsível. A natureza, porém, opera em saltos exponenciais. Em menos de uma década, a população selvagem e não autorizada do rio Tay superou em 10 vezes a população oficial de Knapdale. E aqui aconteceu a primeira grande reviravolta científica.
Os dados coletados nessas áreas quase ferozes eram tão impressionantes que tornaram impossível para os gestores públicos ignorarem a eficácia do animal. O monitoramento da qualidade da água revelou algo que ninguém esperava com tamanha intensidade. As represas agiam como filtros químicos de alta precisão. Em bacias hidrográficas saturadas por escoamento agrícola de fertilizantes, os sensores de turbidez mostraram uma queda de 15% na clareza da água logo abaixo das colônias. Mais impressionante ainda, as concentrações de nitrato foram cortadas em 12% e o fosfato em 8%. O rio estava se purificando sozinho, sem a necessidade de estações de tratamento que custariam dezenas de milhões aos cofres públicos. No entanto, a ciência honesta não ignora os conflitos, e o projeto enfrentou seu maior desafio na figura dos pescadores de caniço. Rob Needham, um experiente gestor de pescas, observava com pavor enquanto as represas bloqueavam os pequenos afluentes onde o salmão do Atlântico, uma espécie icônica e já em declínio, precisava subir para desovar. O argumento era forte. Eles estão matando o rio para salvar o pântano. A tensão atingiu o ponto de ebulição quando uma represa colossal bloqueou uma passagem de peixes construída artificialmente. Foi a colisão direta entre dois mundos da conservação. A solução, contudo, não veio de máquinas pesadas, mas de uma intervenção cirúrgica chamada entalhe de represa. Ao cortar manualmente um pequeno canal de 30 centímetros no centro da estrutura, os cientistas permitiram que os salmões passassem durante as cheias sem destruir a integridade do trabalho do castor. Testes realizados com jovens salmões, etiquetados por sensores de rádio, mostraram que 94% deles conseguiram navegar com sucesso por essas represas modificadas. O momento da primeira grande surpresa biológica ocorreu quando os pesquisadores perceberam que a riqueza de macroinvertebrados, os pequenos insetos e larvas que sustentam toda a pirâmide alimentar, havia saltado quase 80% nos trechos influenciados pelos castores. O ceticismo inicial, baseado na ideia de que os castores causariam um caos incontrolável, colidiu de frente com a realidade dos fatos. A biodiversidade estava explodindo de forma organizada. A natureza provou ser infinitamente mais inteligente que os modelos matemáticos, transformando o que era um conflito de interesses em uma lição magistral de coexistência técnica. Os castores não estavam apenas voltando. Eles estavam provando que, quando o ser humano recua um passo, o ecossistema tem a capacidade inerente de se consertar de formas que a nossa engenharia civil jamais poderia replicar. Hoje, os resultados do experimento de Knapdale e da expansão espontânea no rio Tai redefiniram o que entendemos por conservação no século XXI. Em 2024, o Censo Nacional da NatureScott confirmou que os 11 pioneiros originais se transformaram em uma população vibrante de mais de 2.000 animais, espalhados por 6 grandes bacias hidrográficas. As projeções científicas para 2030 sugerem que a Escócia poderá abrigar 10.000 castores, um crescimento que desafiou todas as estimativas iniciais de recuperação lenta. Os bônus biológicos foram além de qualquer plano de manejo. O índice de população do rato d'água, uma espécie que desaparecia silenciosamente, quadruplicou em uma década, saltando de uma captura por 100 armadilhas para mais de 5. A biodiversidade não apenas se recuperou, ela se reorganizou em torno das novas zonas úmidas. Mas a restauração da natureza exige uma conversa honesta sobre o custo. Para o agricultor de batatas no Vale de Strathmore, ou o criador de ovelhas cujas pastagens produtivas foram transformadas em pântanos, o retorno do castor não é um conto de fadas, é um desafio financeiro direto. Cálculos recentes indicam que o custo médio de gestão por incidente de inundação causado por castores estabilizou em 1.180 libras esterlinas.
O ceticismo desses trabalhadores não é fruto de ignorância, mas de uma pergunta justa sobre quem paga a conta do progresso ecológico. A resposta escocesa foi a inovação no manejo. O controle letal, que antes era a primeira opção, com 87 remoções em 2021, caiu para apenas 23 em 2023. No seu lugar, entrou a realocação estratégica. Em um único ano, 79 castores foram capturados em áreas de conflito e levados para novos lares, onde sua engenharia era desejada, reduzindo as queixas locais em 2/3. Além disso, a ciência enfrentou a fragilidade genética. Os castores noruegueses originais possuíam uma diversidade perigosamente baixa. Para salvar o futuro da espécie, em 2018 e novamente em 2024, castores de origem bávara foram introduzidos deliberadamente, quadruplicando a diversidade genética da população escocesa e garantindo resistência contra doenças futuras. Este sucesso transformou a Escócia em um modelo global. Do país de Gales à Inglaterra, e até em projetos na Europa continental, a estratégia de deixar a natureza liderar tornou-se o novo padrão ouro para a hidrologia moderna. Essa experiência muda a nossa percepção sobre o que significa restaurar. Descobrimos que não estamos apenas trazendo de volta um animal, mas devolvendo a autonomia a um sistema que tentamos controlar mecanicamente por séculos. O castor não voltou como um convidado educado que pede permissão. Ele voltou como um arquiteto impiedoso e eficiente. Ele nos forçou a reconhecer que a nossa engenharia de concreto é frágil perto da resiliência de um ecossistema funcional. Aprendemos que a verdadeira restauração não é sobre criar um museu do passado, mas sobre liberar forças antigas para construir um futuro que não conseguimos planejar sozinhos. No fim, a lição de Knapdale é uma lição de humildade técnica. Quando você devolve ao mundo algo que ele perdeu há 400 anos, a pergunta sobre quem está no controle, se o decreto, a licença ou o plano de manejo, perde o sentido diante da lama e dos gravetos. A natureza não precisa que escrevamos os seus projetos. Ela só precisa que paremos de apagar os dela. O rio agora pertence aos dentes.